vocês já entraram pro meu curso de especialização em cutilagem? Porque assim, gente, quem não entrou pra esse curso, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É um curso simplesmente maravilhoso que eu montei, um curso focado em apenas cutilagem das mãos e dos pés. Então nesse curso vocês vão aprender tudo sobre cutilagem, com 3 tipos de alicates que eu uso. Vão aprender a fazer a voltinha, aprender a fazer o corte contínuo, aprender a fazer cutilagem interna, corte bordado. Tá muito legal esse curso. E claro que vocês vão ter uma agenda lotada através de um trabalho bem feito e ter muito sucesso na profissão. E certificado no final e o acesso vitalício pra vocês. Olhem só que legal. Camila, pastora, eu li aqui no livro, na sua parte, eu sei que todas poderiam responder isso, mas você escreve em específico isso. Sim. Sobre ouvir a voz de Deus. Sim. As pessoas hoje se perguntam, como eu faço para ouvir a voz de Deus? Deus fala. Como que é para você isso? Como que é o ouvir de Deus para você? É audível? É uma impressão no seu espírito? Como que é? Eu acho equivocado. Te perguntei isso hoje de manhã. Foi, exatamente. Eu me lembrei enquanto ele dizia. Eu não teria aqui ousadia de estabelecer um método pelo qual Deus fala. Tanto é que eu falo isso no livro. Seria pegar Deus e compartimentar ele numa... Colocar numa caixa. Numa projeção de que Deus faz assim, Deus faz, quem sou eu? Deus me livre. Mas assim, sendo muito franca, tentando traduzir um pouquinho de como isso acontece, não só comigo, mas como isso acontece, Hugo, com a maioria das pessoas. A verdade é que você não ouve Deus falando com você por intermédio de palavras no seu interior, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Não que Deus não faça isso. Deus fala com você, sim, é uma das formas que Deus pode falar com você, traduzir palavras no seu interior e verbalizar na sua boca ou organizar na sua consciência, fazendo uso, às vezes, até da sua própria consciência pelo Espírito Santo para falar com você. É uma das formas. Mas a verdade é que, cotidianamente, a melhor maneira de Deus, ou a maneira mais compreendida, não é a melhor maneira de Deus, né? Parece até que eu estou tentando ensinando Deus a falar. A melhor maneira de nós, popularmente, compreendermos, a maioria das vezes, como Deus fala com a gente, é por intermédio de uma convicção. Você é tomado de uma certeza e uma voz inconfundível fala dentro de você. Sim. Agora, a maioria dos questionamentos, né? Aí eu tô ouvindo uma coisa, tô sentindo uma coisa, não sei se é Deus ou o diabo. Não sei se é a minha cabeça ou se é Deus falando. Se é a minha emoção. A primeira coisa, você tem que colocar Deus em um lugar onde a voz dele é inconfundível. E a única maneira de fazer isso é se orientando pela palavra de Deus. Deus não falará a você nada que ele já não tenha estabelecido pela sua palavra. Perfeito. O crivo que faz o filtro entre sua emoção, sua consciência ou qualquer voz que queira se manifestar fingindo que é Deus, se apresentando como Deus, te enganando como Deus, ou seja, um sofisma. Sim. Ou um equívoco da alma, um sentimento, né? Esse filtro só vai estar pronto para ser feito se você tiver consciência da palavra. Então, quando aquilo vier, isso Deus não me diria. Deus não me falaria isso. Não estou dizendo que Deus não age em ações sobrenaturais, mandando a gente fazer coisas esquisitas. Com certeza. Ou aceitar coisas, né? Só que o crivo da palavra é o filtro que vai separar sentimentos e emoções da vontade de Deus. Sofismas e mentiras da vontade de Deus. Então, falando muito abertamente, pode ser que num contato inicial, Deus incline seu coração para algumas coisas, com um sentimento muito forte, com uma convicção muito forte, ainda que você não tenha um conhecimento bíblico, para que ele te aproxime dele. Sim, quantos testemunhos já vimos Pronto. Mas uma vez que isso acontece, isso não será o suficiente para que você torne a voz de Deus inconfundível na sua consciência com o passar dos anos. Perfeito. Então, isso pode ser um chamariz, isso pode ser um primeiro contato, mas a verdade é que Deus já se revelou pela sua palavra, João 1. O verbo se fez carne, habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Deus se revela por onde? Em primeiro lugar, por intermédio da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Conheça a palavra de Deus. Até porque uma das ações que tipificam a manifestação extraordinária de Deus, porque, na verdade, a sua pergunta é o seguinte: quando é que eu sei que é Deus que está mandando? Quando é que eu sei que Deus... Todo mundo queria ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, de maneira audível, como Samuel. Verdade. Né? Samuel ouviu a voz de Deus audivelmente, não... A gente não sabe se de dentro para fora, se de fora para dentro, mas audivelmente. Tudo leva a crer que ele estava ouvindo aquela voz de fora para dentro. Tudo leva a crer.
Tanto é que essa voz se assemelha um pouco com, na concepção dele, a de Eli, que era a voz referência espiritual que ele tinha, e faz ele procurar Eli, até que ele entende, olha, se você ouvir essa voz de novo, então dá a entender que ela é de fora para dentro. Mas a verdade é que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Eu tenho para mim, tá? Eu não estou dizendo que é uma coisa que é doutrina, não. É uma experiência minha. Eu gosto de ouvir a voz de Deus de dentro para fora, porque eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu sou casa, sou morada, ao ponto de que eu sempre quis ser um Samuel. Eu quero ouvir a voz de Deus para fora. Primeiro, eu acho que eu não tenho base emocional para ouvir e não sair gritando. Segundo, porque se ele fala de fora, é porque ele não está dentro. Nesse aspecto, né? Samuel ali ainda estava conhecendo, e a gente está falando de um texto no Antigo Testamento. Mas a verdade é que, por exemplo, Ananias, né, num sonho, José, num sonho, né? Você vê Paulo em arrebatamento de sentido, João em visões, sempre de dentro, algo dentro produzindo. Eu acho que dando muito a ideia de que está aqui, está em você, está com você. Então, eu particularmente gosto dessa concepção. E eu falo sobre isso no livro, nesse relançamento, de uma maneira mais aberta, porque a galera da Editora Vida deu pra gente perguntas, né? Sim. E a gente respondeu muito intimamente. E a gente deu esse lance, por exemplo, da voz, Hugo. Eu comparei a vida de quem está começando a ouvir a voz de Deus como uma frequência de rádio que está num lugar onde tem muitas outras antenas de rádio pirata, que tentam se aproveitar do sinal. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. Sobre como que você elimina os sinais para poder ter aquela voz como uma voz que não disputa mais com outras vozes, né? É um processo. É um processo e a gente fala um pouquinho disso aqui. Lembro que o Felipe, quando o Felipe nasceu, em 2018, Deus me chamou para o ministério em 2017. Eu me lembro que em 2018 eu tive umas crises de ansiedade que quando eu chegava no aeroporto, eu começava a passar mal horrivelmente. Eu poderia estar bem durante todo o caminho. Quando chegava no aeroporto, eu começava a passar muito mal. E eu desmaiava. E aí, o que eu percebi que estava acontecendo comigo, através das amigas psicólogas perto de mim, profissionais que me orientavam muito? Que eu estava tendo uma briga comigo mesmo. Sim, a culpa. Eu estava lidando com a culpa. Então, o que o meu consciente falava para mim? Você é uma mãe irresponsável. Amiga, só um gancho aqui, não só o consciente. Quando você falou sobre mães na cruz, porque a maioria das mães que estão na cruz não estão porque quiseram. Alguém colocou elas lá. Meu Deus! Não estão porque subiram na cruz. Justamente. Quando você engravida, é onde você a gente vai tem uma que ter esse plateia. equilíbrio Vai ser de falar, esforçado. caramba, É isso você aí. que está fora, que trabalha e consegue conciliar a tua casa, glória a Deus. É isso quem está aí. dentro e decidiu ficar dentro, glória a Deus. Mas não crucifique quem foi e nem crucifique quem fica. Isso aí. Sabe? Vive a tua vida, a tua maternidade plenamente. E esse fato que eu falei das mães na cruz, são mães que se colocam, elas mesmas se colocam Sim. com a mania da perfeição, do querer ser maravilhosa, do querer dar uma resposta para a sociedade. Por causa da sociedade. Entendeu? Que diz, você tem que ficar. É verdade. E isso, lidar com isso não é fácil. Como é que você fala isso para uma mãe solo? Você tem que ficar. Justamente. Eu E sei é que, isso graças aí. a Deus, não é o caso de vocês, mas a gente tem que avaliar Sim. a coisa como um Sim. todo. A coisa como um todo, isso Então, aí. você acha que essa mãe que é solo também não sente sentimento de culpa? Meu ou não? Deus, Você tá me demais, entendendo? muito. Então, assim, são alguns, sei lá, estereótipos e tal, de perfeição, que infelizmente não casam com uma realidade. É isso Então, aí. é muito fácil pegar um rito, pegar uma caixa, pegar um método e falar, é assim. Como é que Tá, mas come? é assim em qualquer realidade? A pastora e o Espírito Santo me levou para esta área, porque impressionante, um dia antes de nós fazermos uma reunião para falarmos da conferência, eu estava orando num dia comum, normal, orando pelos meus filhos, e aí eu costumo orar por cada um, por cada área, e eu estava orando pelo meu primogênito e orando por ele, né? 16 anos, agora fez 16, mas ele ia fazer 15. E eu dizia, Senhor, guarda ele, guarda do que eu não consigo. Ele vai agora com as próprias pernas, ele vai tomar suas próprias decisões, ele vai começar a viver um ciclo novo. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim de uma construção. E aí trouxe ao meu coração Joquebede, que estava vivendo um desafio muito, muito grande no Egito, Sim. né? Num tempo que só se ouvia falar de morte, de destruição. Eu imagino que Joquebede já tinha ouvido muito acerca de fulano morreu, era menino, morreu. O Flávio José Esse conta que amor. dava para ouvir a quilômetros de distância os gritos das Os hebreias. gritos das hebreias, justamente. Pensa E no ela tá massacre. isso aí, um massacre. Elas E ela estava urravam vivendo pelas ali ruas. naquele massacre. Mas a Bíblia diz que Moisés era muito belo, né? E ele muito belo, ela queria proteger. Gente, filho é muito belo. É teu filho. Acabou.
é muito belo. Sim. Então, tudo que a mãe quer fazer, e como Camila falou, você não vai andar com colar de mel. Tudo que a gente quer fazer é guardar, é proteger. Se pudéssemos, estaríamos em todos os lugares. Mas a gente não pode, então a gente tem que aprender a confiar num Deus que sabe cuidar melhor do que nós. Então, eu estava orando, pedindo, Senhor, ajuda. E Deus começou a trazer. O que Joquebede fez? Ela não ficou imobilizada durante aquela situação, deixando entrar na casa dela aquela sentença também. Mas ela se levantou para reagir. Ela foi fazer aquilo que ela sabia. Né? Ela fez um cesto de junco, betumou muito bem. Ela trabalhou com as suas próprias mãos. Ela gastou tempo, sabe? Criar filhos nesse tempo dá trabalho. Acredito que a única forma do novo se manifestar é através do abandono do velho. Não tem como. Quando você decide dar um passo para frente, você tem que ter consciência de que alguma coisa vai ficar para trás. E às vezes a gente quer tudo, né? Mas não tá preparado. Eu aprendi isso com a Camila há muito tempo e nunca mais eu esqueci. O nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, não é... Tudo que você vai viver com Deus não tem a ver com quanto você tem de Deus. Eu tenho muito de Deus, sou muito cheio de Deus. Não. Tem a ver com quanto Deus tem de você. Com quanto você tem coragem de ir. Simplesmente ir. Como? Para onde? De que jeito? Um dia de cada vez, sabendo que Deus está em todos eles. E algumas horas você não vai ter explicação. E tem situações que Deus não vai explicar mesmo, até o fim. E você vai ter que confiar e ir em busca disso, sem medo. Para viver o novo, você tem que se desagarrar do que é velho. Jesus mesmo ensinou isso pra gente. Não adianta, não se deita vinho novo em odre velho. E ele disse, não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Porque a estrutura do pano velho não suporta o que é novo. Uau. Então, não é uma questão de não ter o remendo novo, não é uma questão de não poder. Até pode, mas não vai fazer sentido, porque você vai desperdiçar tudo aquilo ali. Então, o que Jesus não quer é fazer algo novo e depois ver que você jogou tudo fora, porque a estrutura velha não suporta. Então, eu acredito que quando a gente decide dar um passo para Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, você que está aí e decidiu caminhar com Deus, e tem gente que até já está na igreja mesmo há muito tempo, mas que o Senhor está convidando a uma transição. Amém. Porque, na verdade, Deus nos convida sempre a uma transição, sempre, sempre. A gente tem que entender que nós somos filhos deste tempo. Como filhos deste tempo, nós precisamos nos movimentar debaixo da dispensação e da liberação deste tempo. O que está liberado para esse tempo, o que foi dispensado para nós nesse tempo. E aí Deus tem me convidado, né, a essa transição. E é o tempo todo renovar a mente e permitir que Ele mostre para você qual é a direção para o agora, para o já, para o hoje. Entendendo que o reino espiritual é dinâmico. O reino espiritual não é estático. Meu Deus. O reino espiritual não é uma coisa que está parado, que é desse jeito, é nesse crivo. A gente, por muito tempo, dentro da nossa religiosidade, pegou Deus e colocou Deus no nosso molde. Deus não faria isso. Deus não faz aquilo. Meu Deus. Isso não é Deus. Gente, muito cuidado. Deus como, Raquel? Deus dizendo, para de fofoca com o meu nome. Para de inventar o que eu não falei. Muito cuidado, porque Deus... Meu Deus, é muito sério Deus isso. é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer e Ele vai se mover do jeito que Ele quiser. E a gente tem que estar pronto para se mover... Decidido, né? No tempo dele, do jeito dele. Uau. E essa transição é desafiadora. É desafiadora. Eu digo que é desafiadora ainda mais para quem já está no contexto religioso. É verdade. Uau. Porque você usou o exemplo de quem chegou agora, né? A pessoa que chegou agora, que está abandonando. Geralmente quem chega com toda aquela motivação mesmo. E Cheio de aberto, gás, né? De E viver aberto. o que é novo. Eita. Então você está aberto para... Quando você já está dentro de um contexto, que você já ouviu Deus, que você já experimentou a presença de Deus, que você já foi tocado por Deus, você está ali com o seu remendo, com o seu pano velho. Eita. Só que aí como é que você vai entender que a túnica que te vestiu até hoje, ela não vai te vestir amanhã mais? Meu Deus, meu Deus.